Você provavelmente sabe que o sistema digestivo é para digerir nosso alimento e pegar os nutrientes, né? Mas você sabe os caminhos que a comida passa? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te explicar todos os sistemas do seu corpo. Vamos começar então com o sistema circulatório. A sua função é transportar nutrientes pelo corpo, transportando sangue, hormônios para as células do corpo e, claro, também expulsa algumas coisas que não são boas para o nosso corpo, como o dióxido de carbono e toxinas, sendo os principais órgãos desse sistema o coração, as veias, as artérias e os capilares. Já as principais células são as hemácias, os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para o nosso corpo, os leucócitos, glóbulos brancos, que ajudam no nosso sistema imunológico, e as plaquetas, que ajudam para estocar sangue e algumas funções do nosso corpo. Explicando de uma maneira mais básica como que funciona esse sistema, o coração bombeia o sangue rico em oxigênio através das artérias para o corpo e recebe o sangue pobre em oxigênio de volta pelas veias. E para você ter uma associação, o sistema circulatório é como se ele fosse uma rodovia, com uma rede de várias estradas em que enviam caminhões e recursos e materiais para várias casas, que seriam os órgãos do seu corpo e suas células. E uma curiosidade rápida: o coração bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. O sistema respiratório tem a função da troca de gases do nosso corpo, fornecendo oxigênio ao sangue e expulsando para fora do corpo o dióxido de carbono, sendo os principais órgãos os pulmões, a traqueia, os brônquios e diafragma. E indo um pouco mais a fundo e menor, nas pequenas células dos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca de gases do nosso corpo, está os pneumócitos. E não podemos esquecer que no nosso trato respiratório tem algumas células ciliadas, que ajudam no transporte de ar. Mas para você entender melhor como que funciona, quando respiramos, o nosso diafragma se contrai e os pulmões se expandem, permitindo a entrada de ar. Assim, o oxigênio é transferido para o sangue e o dióxido de carbono é jogado fora quando a gente expira. E a curiosidade dos pulmões é que eles têm cerca de 300 milhões de alvéolos pulmonares. O importante sistema digestório serve para decompor alimentos sem nutrientes, em que o corpo pode usar para energia, para o crescimento e para a reparação celular, sendo os principais órgãos a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. O caminho que o alimento passa da sua boca até a privada normalmente é o seguinte: a digestão começa na boca, onde os alimentos são misturados e mastigados com a amilase salivar, meio que enzima da saliva. Depois passa pela faringe, depois o esôfago e, enfim, chega no estômago, em que os alimentos são quebrados ainda mais devido ao ácido clorídrico que tem no seu estômago e as enzimas presentes. Então, a coisa boa e os nutrientes são absorvidos no intestino delgado e o resto dos resíduos que o seu corpo não quer é eliminado pelo intestino grosso, chegando depois ao ânus e depois na privada e etc. O sistema digestório é como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica, em que cada órgão tem uma função específica para transformar o alimento em combustível para o nosso corpo. E agora, depois dessa associação, a curiosidade é que o intestino delgado mede cerca de 6 metros de comprimento. O sistema nervoso tem como papel controlar e coordenar todas as ações do corpo, processando várias funções e informações e respondendo a elas, em que os principais órgãos são o cérebro, a medula espinhal e os nervos. E das principais células desse não podemos esquecer dos nossos neurônios, em que o cérebro ele recebe e envia sinais através dos nervos para e de todas as partes do corpo, coordenando ações e reações. E uma coisa surpreendente desse nosso sistema nervoso, em que o cérebro é como se fosse o nosso centro de operações, é que, normalmente, o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. E para você que gosta de academia, o sistema muscular permite o movimento, ajuda a manter a postura e ajuda na sustentação, em que as suas estruturas se baseiam em músculos esqueléticos, músculos cardíacos, que são aqueles mais próximos do coração, e músculos lisos, parecido com o que tem perto do estômago. E não podemos esquecer que das células musculares temos os miócitos, que ajudam para permitir o movimento. E esse sistema funciona da forma que os músculos eles podem relaxar ou se contrair
para mover os ossos. Os músculos cardíacos ajudam o coração a bater e os músculos lisos ajudam no funcionamento de órgãos internos. E esse sistema, que é como se fosse os motores do nosso corpo, que ajuda a gente a movimentar, tem mais de 600 partes, porque o corpo tem mais de 600 músculos. O sistema esquelético dá suporte e estrutura ao nosso corpo, mas também protege órgãos internos, ajuda no movimento e ajuda a produzir células sanguíneas. E de algumas das células importantes desse sistema é os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Mas por que o sistema esquelético tem essas células e essas funções? É que os ossos, eles fornecem uma estrutura rígida, enquanto as articulações permitem o movimento e os nossos ligamentos mantêm os nossos ossos juntos. E a curiosidade é que o corpo humano adulto, normal e saudável, tem 206 ossos. E para a associação da vez, o sistema esquelético é como se fosse a estrutura de um edifício, os pilares, que dá sustentação ao resto. O sistema endócrino regula processos corporais através da liberação de hormônios. Por isso, alguns dos principais órgãos são glândulas como a hipófise, tireoide, adrenais e pâncreas, sendo as principais células aquelas células que são secretoras de hormônios. Sendo o funcionamento desse sistema, as glândulas liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea, que então afetam várias funções do corpo, como crescimento, metabolismo e humor. E para uma informação adicional, a hipófise pode ser chamada por alguns de glândula mestre, pois ela também controla outras glândulas endócrinas. O sistema endócrino é como se ele fosse uma rede de correios, em que as glândulas elas meio que enviam mensagens hormonais para diferentes partes do corpo, assim regulando suas funções. O nosso grande sistema imunológico tem a função de defender nosso corpo contra micro-organismos, como vírus, bactérias e parasitas. Sendo algumas das principais células os macrófagos, que é como se fosse um soldado muito forte do nosso corpo, e os anticorpos, que é como se fosse um outro soldado especial do nosso corpo, que pode inclusive até atravessar paredes dentro do nosso corpo, em que o sistema imunológico ele identifica e destrói invasores do corpo. Mas uma arma secreta do nosso sistema imunológico é que também ele pode lembrar de patógenos ou algumas doenças anteriores para ter uma possível resposta mais rápida e eficiente no futuro, como se fosse guardar um arquivo histórico de doenças, com suas principais fraquezas. Por isso que o nosso sistema imunológico é como se fosse o nosso segurança, que pode atuar como assassino, como agente secreto e várias outras coisas. O nosso sistema urinário tem basicamente a função de eliminar resíduos do corpo e regular o equilíbrio de água e eletrólitos, sendo alguns dos principais órgãos os rins, ureteres, bexiga e uretra, sendo uma importante célula os nefrócitos, que são as células dos rins. Mas o caminho que funciona essa parte é que os rins filtram o sangue para remover resíduos e produzir urina, que é armazenada na bexiga e eliminada através da uretra. E uma curiosidade interessante desse sistema é que na anatomia feminina, a uretra está mais próxima do ânus. E esse é um grande motivo do porquê as mulheres têm mais chances de terem uma infecção urinária. E claro, um sistema muito importante e bem conhecido para alguns é o sistema reprodutor, em que permite a continuidade da nossa espécie, a reprodução. Sendo os principais órgãos nos homens os testículos e o pênis, e alguns dos principais órgãos reprodutores femininos é os ovários e o útero. E das principais células dos homens é os espermatozoides e das mulheres os óvulos. Mas como que funciona o sistema reprodutivo? É que ele produz as células reprodutoras, os óvulos e os espermatozoides, e os hormônios sexuais, para facilitar a fertilização, a fecundação e o desenvolvimento de um novo indivíduo, um bebê. E uma curiosidade legal desse sistema
é que o espermatozoide ele é a menor célula do nosso corpo, enquanto o óvulo é maior. Quem diria, né? Mesmo que eu tenha explicado de uma forma simples e meio básica, teria muitas outras coisas para falar, mas senão o vídeo ia ficar muito longo. E agora que eu expliquei essas coisas, eu tenho uma meta de até o final do mês conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!